Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande poder estar falando para você que nos acompanha todas as manhãs por meio do Reavivados por Sua Palavra. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Nós estaremos nesta manhã meditando no livro de Lucas, o Evangelho, né? E ali os Evangelhos nos falam muito sobre a vida de Jesus. E Lucas nos conta ali sobre pontos importantes. E o capítulo 24 nos traz alguns pontos importantíssimos. O primeiro ponto a destacar é a ressurreição de Jesus. Depois os discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece aos discípulos. Jesus explica as escrituras e a ascensão de Jesus. E ali no primeiro ponto, Lucas 24:1 diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vivem? Quero parar aqui porque neste primeiro ponto é o mais glorioso de todos, a ressurreição de Jesus. E os anjos ali deram o comunicado, né? Importante. Apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vivem? Quero parar aqui porque neste primeiro ponto é o mais glorioso de todos, a ressurreição de Jesus. E os anjos ali deram o comunicado, né? Importantíssimo ali a respeito do que havia acontecido, né? E essas mulheres receberam a notícia de que o mestre não estava mais ali. E é interessante que é falado ali numa questão muito boa, né? Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? É interessante que Jesus estava agora plenamente restaurado, né? Convinha, né, que o Cristo padecesse, mas ao terceiro dia ressuscitasse. Uma promessa que se cumpriu. Mas nós encontramos ali também, em Lucas 24:13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e realmente restaurado, né? Convinha, né, que o Cristo padecesse, mas ao terceiro dia ressuscitasse. Uma promessa que se cumpriu. Mas nós encontramos ali também, em Lucas 24:13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, né? É interessante que eles, com seus olhos, não reconheceram que aquele era o mestre. Os discípulos ali, aqueles dois homens, não reconheceram que aquele era um mestre. É importante a gente fintar nessa questão de não reconhecer, porque muitas das vezes a gente convive com a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, busca, mas quando realmente somos colocados à prova, nós não reconhecemos ou ficamos sem resposta alguma. E neste ponto ali, Jesus estava com eles haviam convivido com Jesus. Mas também nós encontramos ali em Lucas a clareza, né, de todas, quando Jesus aparece a todos agora, não mais na estrada, no caminho de Emaús, mas Jesus aparece a todos ali. E ali diz o seguinte: falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. E eles, porém, surpresos, atemorizados, ido com Jesus. Mas também nós encontramos ali em Lucas a clareza, né, de todas,
quando Jesus aparece a todos agora, não mais na estrada, no caminho de Emaús, mas Jesus aparece a todos ali. E ali diz o seguinte, falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, paz seja convosco. E eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque no espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. E Jesus mostrou-lhe as mãos, as feridas, né? Aquelas feridas que estarão marcadas por toda a eternidade, para que nós, quando olharmos o Mestre, nunca nos esqueçamos do sacrifício que ele fez por cada um de nós, o que ele suportou por cada um de nós. É interessante que Jesus também explicou as Escrituras ali no versículo 44, o que havia de acontecer, o que fora falado em profecia, né? Por meio dos profetas, havia ser cumprido, né? A ordem de Deus, o cumprimento de Deus. Mas Jesus ali, ele também sobe ao céu. E na ascensão de Jesus, Jesus estava sempre ali, solícito, contente, com um sorriso, mas eu fico imaginando um anseio de Jesus de muito em breve estar com todos da eternidade, para que nós, quando olharmos o Mestre, nunca nos esqueçamos do sacrifício que ele fez por cada um de nós, o que ele suportou por cada um de nós. É interessante que Jesus também explicou as Escrituras ali no versículo 44, o que havia de acontecer, o que fora falado em profecia, né? Por meio dos profetas, havia ser cumprido, né? A ordem de Deus, o cumprimento de Deus. Mas Jesus ali, ele também sobe ao céu. E na ascensão de Jesus, Jesus estava sempre ali, solícito, contente, com um sorriso, mas eu fico imaginando um anseio de Jesus de muito em breve estar com todos eles de novo. E eles continuaram louvando no templo, levando a mensagem do Senhor avante. Neste contexto, qual nós estudamos aqui de Lucas 24, nós precisamos crer todos os dias na ressurreição de Jesus. Nós precisamos crer que nesse caminho que nós estamos caminhando, Jesus estará ao nosso lado. Nós precisamos crer que Jesus sempre vai se mostrar para nós por meio de um milagre. Nós precisamos crer nas Escrituras do Senhor, que elas estão se cumprindo, que elas são a palavra de Deus. Nós precisamos crer que o mesmo Jesus que subiu vai voltar. Por isso eu quero orar com você nesta manhã, pedindo a bênção de Deus. Grande Deus e Pai, que o Senhor os abençoe, os bendiga, os proteja, que eles estejam sobre Tua graça, paz e que recebam a bênção do Senhor neste dia, para que continuem confiantes na palavra do Senhor e na esperança da Tua breve volta. Em Jesus. Amém.